Dá pra voar. Dá pra voar. Sou do time da Indicator, do time de investimento, mas sempre vim muito dessa parte financeira, sou economista de formação, já trabalhei em outro fundo anteriormente, na Bossa Nova, e sempre me apaixonei. Eu brinco que eu caí de paraquedas no mundo de Venture Capital, que eu achava que eu ia para o mercado financeiro tradicional. Conheci, esse mundo de investimento em startups, em tecnologia, e me apaixonei. Estou aqui já há 4 anos fazendo isso. A Indicator ela já tem 10 anos, Então ela nasceu lá em 2014, muito de uma missão do Thomas, do Derek e do Fábio, que já vinham fazendo investimentos anjo, no Brasil. E eles falaram, putz, por que a gente, com esse propósito, já também cansado um pouco da carreira que estavam seguindo, falaram, por que a gente não monta uma gestora com esse portfólio que a gente já está construindo, com esse ecossistema. E aí nasce a Indicator, dos 3 gestores, que ainda são eles aqui que tocam toda a operação. Veio o Fundo 1, nesse primeiro ano. Foram 16 investidas, que ainda estão com a gente, 4 já deram saída, mas o restante ainda está aqui, a gente acompanha, auxilia elas no processo de saída, mas sempre com o viés de transformação digital. Então, eu brinco assim, agora o hype da AI, da Deep Tech, mas a gente está fazendo isso há muito tempo, sem antes tanto falar sobre isso. Até brincava que a gente era um patinho feio, todo mundo investindo em SaaS puro, em tecnologias mais tradicionais e a gente sempre olhando para aquilo que fosse mais disruptivo possível. O fundo ele já nasceu no Brasil e nos Estados Unidos, o Fábio sempre ficou lá no Vale do Silício. A gente tem investimento em empresas, fundadores brasileiros, mas que estão lá fora, no Fundo 1 e também no Fundo 2 agora em algumas que estão indo para a internacionalização. O Fundo 2, ele nasceu em 20 para 21, durante a pandemia mesmo. E ele veio de um edital do BNDES da Qualcomm Ventures, junto com o Plano Nacional de Transformação Digital. E aí, se você pegar esse plano, é exatamente o que a gente está olhando de tese, que é realmente investir em tecnologias mais profundas, disruptivas, e que sejam de 4 grandes principais setores. A gente fala esses 4, mas olhando para o restante, que é agro, saúde, indústria 4.0, 5.0, cidades inteligentes e mobilidade. Acho que esse é o grande foco, e em termos de tecnologia, tudo que tiver e de mais profunda também. Tá, eu acho que primeiro de tudo, até falando da missão mesmo, a gente tem a frase, que a missão é realmente impulsionar os heróis brasileiros de Deep Tech. E acho que já começa em como é que a gente seleciona essas pessoas. Eu acho que no fundo, óbvio que a gente está selecionando empresas, mas quem está por trás das empresas são pessoas. Então, realmente, é olhar para esses heróis, olhar para essas pessoas em termos de capacidade, de execução, de complementariedade do time, qual que é o histórico, o que ele já fez, o que esses fundadores já fizeram. E óbvio que aí a gente olha também a empresa em si, o produto, a tecnologia, mas a capacidade do time desses heróis, eu acho que no final das contas são muito mais valiosos. Porque investir em startup é algo que é um risco muito alto. Você não tem tantos números, você não tem tantos históricos para olhar. Então você tem que acreditar muito mais na capacidade de execução daquelas pessoas e do mercado em que elas estão inseridas e da solução que elas estão desenvolvendo, do que se apegar numa planilha financeira, por exemplo, que provavelmente é diferente a análise. Legal, eu acho que assim, é até uma característica bem nossa e acho que vem muito do histórico dos gestores também. O Fábio teve uma incubadora em 2000, quando tudo era mato ainda em VC, Então, eu acho que para a gente não mudou muito, porque a gente sempre teve o mesmo posicionamento. Então, a gente nunca foi um fundo que alavancava as startups no sentido de
dar capital sem muito propósito, sem muitas métricas. A gente sempre foi no viés do caixa, eficiência de caixa, de olhar para a margem. A gente nunca caiu no hype. Eu acho que essa é a principal palavra. Então, quando a gente olha para essas ondas, né, esses ciclos, a gente olha e fala, é natural. E acho que quem sobrevive realmente são aquelas empresas mais fortes, são quem realmente vai perdurar. Então, em termos de análise, quando a gente olha para essas condições, eu lembro até há uns 2 anos, quando começou a estourar a bolha, a gente mandou uma carta para os fundadores. Mas não é que a gente estava pedindo para eles mudarem nada, mude a operação, porque eles já eram não treinados, mas a gente já vinha acompanhando eles dessa forma, em eficiência mesmo de caixa. Então acho que é mais um recado para quem não estava nesse tipo de operação, de agora você vai ter que olhar para a caixa. Agora os investidores eles estão mais apegados a realmente números, a realmente retorno, o que antes não estava tanto. Então acho que muda o jogo mais para quem estava surfando só hype, e vai vencer realmente quem estava na consistência, que é aquela história, né, não é um unicórnio, é um camelo, que é quem percorre os picos. É natural, né? Lá fora está tudo ficando mais caro, inflação, os juros estão subindo. O Brasil também a gente tem uma vantagem, que é, em termos de valuation, em termos de valor da empresa mesmo, acaba que a gente tem uma eficiência maior, né? A gente fica mais barato. Então, para as empresas de fora olharem para a gente também, pode ser uma mega oportunidade. Acho que em todo problema a gente tem que enxergar a oportunidade. Acho que esse é um caminho também.